para que por vossa bondade, por vossa misericórdia, se inicie este nosso caminho e seja tudo para a vossa maior honra e glória. Tudo isso pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Assim seja. Amém. Eu Para não vocês que consigo já... ler. O Eu quê? não consigo ler as frases do Diácono Anderson, nosso amigo Maranhão, e não rir. Porque a gente já está acostumado, a gente já lê já com o jeito que Eu ele leio com a fala, né? voz. Com a É, voz. Saudades, irmão. isso mesmo. É como se estivesse ressoando aqui no ouvido a mesma voz. O artilheiro dos nossos futebols lá no seminário. Ai, ai. Ai, pois é. Então vamos lá. Ele tá rindo. Já ia ser padre por esses dias, mas o corona não deixou, né? Não permitiu, né? Magda, só você não está nos conseguindo escutar. Aumenta o volume ou sai e volta de novo. Tá bem? Eu não sei nem se ela vai ouvir isso, né? Vai não. Só você encerrar e começar de novo. Mas é dela lá, porque tá pra todo mundo tá normal. Sim. Então, vamos lá. A gente inicia assim. Esse nosso tema de hoje sobre a comunidade, uma experiência salvífica também. Nós gostaríamos de partilhar. Já que vocês se encontram aqui, nós gostaríamos que a partir das nossas colocações vocês colocassem alguma pergunta ou algum complemento e se sentissem bem livres mesmo para essa partilha nessa noite de hoje. Henrique? E já vão pensando aí, colocando já mesmo os pensamentos de vocês. Nós propomos como tema, né, a comunidade enquanto uma oportunidade de transformação. Vocês acham que a comunidade é essa oportunidade de transformação? Pensando aí na comunidade de família, na comunidade paróquia e todas as outras comunidades que nós estamos inseridos, vocês também pensam que viver em comunidade é uma oportunidade de ser salvo e de ser transformado? Então é um primeiro questionamento que nós devemos pensar a respeito desse tema. Acho que como o Thomas já colocou, a gente percebe nas Sagradas Escrituras que o agir de Deus, ele escolhe pessoas específicas, ele chama ali Abraão, Moisés e outras pessoas, vamos dizer assim, para revelar a sua palavra, o seu nome, mas toda a experiência que vai partir desse único homem, a exemplo de Moisés e Abraão, essa experiência ela é vivida por uma comunidade. Sempre uma comunidade. Nunca é um chamado sozinho, assim, para viver algo só eu comigo mesmo. A experiência mística, e a gente pensa também nos demais santos, né? Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, todos esses santos, mesmo que ali tinham essas experiências místicas no silêncio do seu quarto, essas experiências chegam para nós até hoje. Não só por conta de um livro, mas porque aquela experiência de Deus para aquela pessoa, ela passa também para a comunidade. Toda a comunidade vive aquela experiência de Deus. Eu voltei a ler as obras de Santa Teresa de Ávila e é bonito perceber, claro, também tem toda a dificuldade que ela passou em comunidade, né? Mas é bonito perceber que essa experiência que Deus permite que ela tenha, essa experiência transverbera em toda a comunidade, assim, sai exalando, a ponto das irmãs de comunidade pedirem para que ela escrevesse um livro, escrevesse ali umas páginas, ensinando para as demais irmãs o que é essa vida de mística, o que é essas experiências que ela tinha com Deus. Então a gente tem que pensar mesmo nesse agir de Deus em comunidade que ressoa em todas as pessoas que estão ali presentes. Quando eu tenho o meu encontro com Deus, esse encontro que eu vivo com Deus, ele também tem consequências, por exemplo, dentro do seminário, onde, pelo menos antes do Covid, eu estava morando. A experiência que eu tenho com Deus tem consequências dentro do querigma, que é a minha comunidade. A experiência que eu tenho com Deus faz com que as coisas mudem também dentro da minha casa. Então, acho que a primeira coisa que nós poderíamos pensar é isso, que o agir de Deus, embora esteja aqui no nosso coração, no nosso interior, ele sempre vai para fora.
Ele sempre vai ao encontro das pessoas que convivem com a gente. É isso que o Henrique coloca, é muito verdadeiro, porque para nós nos percebermos dentro desse mistério da comunidade como lugar de transformação, nós precisamos entender que primeiramente Deus sonhou com tudo isso, porque Deus mesmo não é um ser solitário, né? Nós sabemos que a expressão do nome Deus, ela abarca três pessoas dentro de si, né? O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que santifica. É um só, mas ao mesmo tempo é nominado como também a comunidade perfeita, mais que perfeita, dela que brota toda a transformação e toda a perfeição para nós seres humanos. E a partir dessa primeira expressão de comunidade da parte de Deus, é Ele que se antecede e que convoca para que as pessoas sejam comunidade. Nós só nos reconhecemos como comunidade quando nós somos, e aqui entra uma coisa que nós podemos ver em Bíblia, recebe uma missão aquele que é chamado pelo nome, aquele que é elegido para uma missão e também por Cristo. Então, aquele que nos chama de seres de comunidade, chamou-nos pelo nome, e além de chamar-nos pelo nome, ele nos delegou uma missão, e além de nos delegar uma missão, foi ele mesmo que nos chamou. Aí você pode perguntar quando? No dia do nosso batismo. Aconteceu esse tríplice convite, no qual eu e você, no dia do nosso batismo, nós somos convocados por Deus, que é comunidade, para fazermos parte de uma comunidade enquanto o corpo místico de Cristo. E é por isso que a comunidade tem esse caráter também de dificuldades, porque da mesma forma que Cristo enfrentou as dificuldades desta vida para manifestar o seu poder salvífico, para revelar-se no meio de nós, ele faz tudo isso na base também do sofrimento. E nós, enquanto partícipes de uma comunidade, passamos por esses sofrimentos não porque Deus é masoquista, não porque Deus assim o quis, mas porque os sofrimentos na vida de comunidade fazem com que nós nos transformemos. Os santos que viveram em comunidade só chegaram a esse ápice total da sua santidade porque no final de tudo, apesar das dificuldades da comunidade, eles conseguiram olhar para Cristo no final da vida e dizer, tudo isso foi preciso. E aí eu lembro de uma frase de um padre, acho que o Anderson até morava com a gente ainda quando celebrou uma missa lá no seminário antigo. O padre dizia, nós que vivemos em comunidade, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo. Né? Não é algo do acaso, nós não acreditamos em acaso, nós acreditamos na providência. Deus providenciou todas as pessoas no passado, presente e futuro que vão conviver conosco, para expressar para nós assim essa mística da comunidade que é a Trindade. Minha monografia eu estou trabalhando um pouco isso, não do tema Trindade, mas a Cristologia, mas nós só acessamos a Deus porque Ele, enquanto comunidade, aceita um desmembramento de dentro de si, se transformando carne, para que nós, enquanto carne, entremos nesse mistério da comunidade que é a Trindade, no qual as palavras nunca vão esgotar, nem nunca vai se abarcar esse mistério. Então, para nós entendermos, e aí é muito triste quando alguns dizem, mas a comunidade é algo chato, a comunidade é algo muito difícil, na comunidade só existem pessoas chatas, na comunidade parece que só existe gente ruim. Eu não vou não para a igreja, nem para a comunidade não, porque quando eu vou para lá, eu só me encontro com quem não presta. É essa a função mesmo. Aqueles que aparentemente nós dizemos que não presta, vão servir para a nossa transformação e nós para a dele. Com um porém, se todos se abrirem à lógica da graça. Porque vai ter aqueles que vão passar a vida inteira na comunidade e não vão ter experimentado a unidade que é essa comunidade. E vai ter também essas pessoas que, a partir das dificuldades e sofrimentos da vida da comunidade, vão se entender enquanto participantes do mistério da cruz do Senhor. Eu acredito que esse ponto ele é fundamental, porque Jesus Cristo a todo momento, desde a criação, desde o batismo, em todos os momentos, é o Senhor que vem ao nosso encontro. E é esse nosso encontro com o Senhor que nos dá essa oportunidade de mudar a nossa vida, né? De mexer naquelas coisas nossas que são difíceis, de ter essa possibilidade de estar com o outro, de amar o outro, de ser amado pelo outro. Só que a partir do momento que eu me fecho a esse encontro com Cristo,
É como se eu dissesse para a graça de Deus assim, eu não te quero. E esse deixar a graça de Deus de lado e continuar vivendo a minha vidinha aqui faz com que as coisas sejam mais difíceis. Porque Deus não vai nos estimulando para esse crescimento. Deus vai nos levando, nos conduzindo para esse processo de maturação. E aí a gente pode pensar lá no povo que caminhava pelo deserto. Deus vai conduzindo, Deus vai mostrando. Só que à medida que o ser humano ele não se abre a esse processo, é como se ele estivesse vivendo pelas suas próprias forças. E eu acredito que um ser humano que vive pelas suas próprias forças, numa vida de comunidade, ele é mais egoísta, ele é mais centrado somente em si próprio, porque ele não tem esse pensamento salvífico de mudança, de conversão. Eu vou mudar para quê? Vou me converter para quê? O que eu quero é o lucro. O que eu quero é obter as coisas que eu preciso. E aí a gente pode até pensar, eu não sei se você já chegou a ver, Thomas, os mandamentos do satanismo, mas a gente pode pensar que os mandamentos do satanismo, eles são, assim, uma coisa horrorosa, que tem até chifre lá estampado lá como fundo da tela, mas o primeiro mandamento do satanismo é viver orientado para si próprio a todo momento. Pensar em si próprio a todo momento é o primeiro mandamento. Então, um ser humano sem Deus que vive em comunidade, ele pode viver esse perigo de viver voltado para si próprio o tempo inteiro. É aquela pessoa que não está nem aí para o outro. Se eu precisar de passar por cima do outro, eu vou passar. Ou se eu não sou, vamos dizer assim, tão mal assim de passar por cima do outro, pelo menos eu não estou nem aí para ele, não vou passar por cima, mas vou fazer só o meu caminho e não vou me dedicar a ele, não vou ajudá-lo em fazer nada disso. Então são essas dificuldades, né, que a gente encontra em comunidade, sobretudo quando a gente não se permite, pela graça de Deus, ser indo moldado, né, como diz lá em Jeremias, no capítulo Uhum. 17, desse Senhor que vai mexendo, né, na nossa vida. E você falando nisso muito dos perigos, né? Nós corremos um sério perigo enquanto batizados. Fomos enxertados na comunidade, mas não nos sentimos comunidade. Eu creio que a maioria dos batizados que foram enxertados na comunidade, eles vivem alheios a isto. Eles vivem alheios a essa experiência porque não tiveram uma verdadeira experiência. Apenas foram jogados dentro disso. E tem uma frase de Santa Teresinha que ela diz: quem se eleva, eleva o mundo consigo. Nós ouvimos muito isso em sala, né? E aí nós ficamos pensando, há dois níveis de elevação. Aquele que dentro da comunidade se eleva no caminho das virtudes, dos mandamentos, da palavra de Deus e dos sacramentos, esse eleva a comunidade inteira. Porque o testemunho de um faz com que pessoas desejem ir ao encontro. Eu conheço um testemunho de um padre fantástico, inclusive até tem gente aqui assistindo essa live que já foi paroquiana dele, no qual esse padre, pelo atendimento das confissões da celebração da Santa Missa, ele virava madrugada. E tinha gente que ia de madrugada e as filas davam 3, 4 horas da manhã, né? E aí, por quê? O que era que motivava isso nesse sacerdote? O desejo de elevar o mundo consigo. E aí tem dois perigos muito grandes. Ou eu não me elevo dentro do caminho das virtudes, ou eu me elevo e aí vem os que estão de fora num caminho de inveja e de ciúme por não conseguirem driblar dentro de si aqueles outros temas que nós já trabalhamos nas lives anteriores, né? A perseverança, o conceito de individuação dentro desse processo da comunidade, o conceito de participação, o conceito de ascese. Se ele não trabalhou tudo isso, ele vai sentir inveja desse outro não para ajudar, mas para destruí-lo. E aí, infelizmente, as forças de destruição dentro de uma experiência de comunidade são terríveis. E os maiores pecados dentro de uma comunidade passam pela língua, principalmente pela via da difamação, a via das calúnias, a via das afrontas, e cada vez que eu vou entrando dentro desse caminho astuto, que é contrário à experiência da comunidade de Deus, eu estou me lançando cada vez mais dentro desses mandamentos satânicos. Eu estou olhando em mim, e aí na medida em que eu não olho mais o outro, porque há duas saídas. Os erros que nós vemos nos outros, eles devem servir para que nós nos recoloquemos dentro da nossa fé. Né? O outro, ele é sempre um espelho de mim mesmo.
Então, se eu não utilizo isso para melhorar em mim, mas uso o erro do outro para difamar, eu já estou colaborando com o erro dele e espalhando um testemunho falso para que outros também vá entrando nesse caminho do negativismo. E é o que mais nós vivemos dentro do ambiente de comunidade. Não há mais um desejo de correção fraterna, mas esse desejo de uma elevação falsa, no qual eu sou melhor, eu consegui, às vezes até virtuosamente falando, eu consigo jejuar, eu consigo rezar, eu passo tantas horas Uhum. diante do Santíssimo, eu tenho 20 anos de adorador, eu sou eu sou, e muitas vezes nós não nos percebemos dentro desse eu sou, e É. esquecemos que às vezes uma senhora que vai à missa dominicalmente, ela está em comunhão com a comunidade muito mais do que quem faz a comunidade acontecer. Porque o É, fato de estar em comunhão com a comunidade vai muito para além do mero fazer. Ele uhum, começa de com joelhos certeza. na oração, ele começa de joelhos naquela pessoa que resolveu reclinar o seu coração no coração de Cristo. Porque se nós não fizermos essa experiência junto com o coração de Cristo, que se antecedeu a vir ao nosso encontro, nunca nós vamos ser a verdadeira expressão de comunidade. Uhum. E algo muito bonito aqui, para nós abrirmos já essa temática, dentro dessa daqui, a questão da expressão eucarística. Não sei se vocês sabem, mas na missa, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho, o Espírito Santo desce sobre as oferendas e sobre a comunidade. Por isso que nós rezamos para que se faça de nós um só corpo e um só espírito, e além do Senhor receber os dons não mais de pão e vinho, mas do corpo e sangue de Cristo, receba também a comunidade como expressão eucarística. Uhum. Então, qual parte da Eucaristia nós estamos vivendo? Desculpa aqui a expressão, a de engolir a hóstia, ou a de se sentir também parte da Eucaristia comunidade? Porque, e aqui eu abro um parêntese, nesse tempo que estamos sem missas públicas, nós estamos com saudade da comunidade ou só de comungar? Porque se for só de comungar não tem lógica, virou devoção. E a Eucaristia não Uhum. é para devoção. Embora tenha seu ato devocional de adoração, mas ela não se reduz a isso. A função da Eucaristia é fazer de nós um só corpo e um só espírito. A função da Eucaristia é congregar a comunidade em torno do altar do Senhor. A função da Eucaristia não é para, como diz, eu não fui feito para estar num vaso de ouro, ou dentro de uma âmbula, ou dentro de um ostensório. Claro, isso sim deve acontecer, mas quando a comunidade primeiro se reconhece dentro dessa participação do mistério de Cristo. Porque se eu coloco o ostensório, uma âmbula lá dentro do sacrário, para uma pessoa, ou então como mérito de alguém, para ser troféu de alguns, eu esqueci o conceito de Eucaristia enquanto comunidade. Então, é Aí uma virou pergunta. uma. Sim, Pode pode falar, concluir. Henrique. Não, é uma pergunta, né? Nós estamos com saudade de quê? É da igreja, corpo místico de Cristo, ou é só de comungar minha hóstia aos domingos? Uhum. Vira, na verdade, quando a gente pensa nisso, vira uma seita. Porque qual que é a lógica das seitas que trazem em si essa certa espiritualidade? É uma pessoa que vai alcançando níveis mais altos. Uma pessoa que vai passando de um nível para o outro, uma pessoa que vai se elevando na virtude e naquilo outro, né? Então, se a gente pensa a Eucaristia dessa forma, como algo que eu posso receber, como algo que é destinado a um e a outro, que é mais, vamos dizer assim, iluminado, né? Como algumas pessoas se sentem assim, é a pessoa se colocando numa trilha não de comunhão com Cristo, não como você disse, um só corpo e uma só alma com Jesus e com o seu povo, mas uma pessoa que quer subir num pódio, simplesmente. Ela quer subir degrau por degrau, onde não tem Deus com ela, onde não tem um povo com ela, onde caminha nessas estradas só ela com seu próprio ego, né? Então, mais do que um problema religioso, é um problema humano mesmo, né? Um Sim, problema que, se a gente não trabalhar, a gente vive a nossa espiritualidade assim, sem sentido, sem contato nenhum com o outro, né? Aí eu não sei se você se recorda num livro que a gente trabalhou até com o padre Danilo a respeito da liturgia. E aí lá, nesse livro que fala, o livro do a missa de Bozelli, Bozelli, não, sim, sim, daquele italiano, que ele trabalha o sentido espiritual da liturgia. sim, sim. E aí ele diz, lá no livro, ele traz uma exegese de Orígenes a respeito desse momento do ofertório.
E é muito bonito o que ele traz, dizendo que aquele momento do ofertório não é simplesmente esse momento onde eu coloco ali diante de Deus, aí no caso, né, hoje, né, tipo, a minha oferta, o dinheiro que eu entrego pela construção da comunidade, mas é um momento em que, sobretudo, acontece aquela vivência daquela passagem do Evangelho em que diz que se eu tenho algum problema com alguém dentro da comunidade, aquele momento de entrega da minha vida ao Senhor é também um momento de perdão, porque esse perdão e esses sentimentos que estão aqui dentro de mim, ali é o momento para que ele seja entregue. Então é interessante a gente perceber esses momentos da liturgia como a todo momento essa ligação nossa e com os outros. Eu vou ao encontro de Deus e me encontro com o outro. Eu vou ao encontro de Deus e me reconcilio com o outro. Eu vou ao encontro de Deus e tenho que perdoar, tenho que amar. E aí é um processo onde o outro está presente o tempo inteiro. E isso é muito bonito a gente perceber na liturgia e pensar que a liturgia, na verdade, esse culto que nós prestamos ali a Deus, é a nossa vida, o dia a dia. Então, essa vida que nós vivemos ali na missa, e aí a missa termina assim, né, com esse envio, com essa missão que se inicia, ali nós celebramos diante do Senhor, ali nós o adoramos, nós o buscamos, mas ali nós nos alimentamos para que aquilo que nós vivemos dentro da missa seja vivido lá fora, né? Aí, Sim. como disse, você vai se lembrar melhor do que eu, para poder iniciar a oração do Pai Nosso, e o Padre Reginaldo Peçanha muito gostava de rezar, dizendo sobre o Pai Nosso enquanto vínculo de união União fraterna, né? fraterna. Não lembro Tem- exatamente como que é a lembro. É a oração do Pai raça. Nosso, rezada 3 vezes por dia, é rezada com as mãos erguidas para o alto, e todas as vezes que nós rezamos ela, Deus olha para nós não como se fosse um eu ou um tu, mas para Cristo mesmo. E é vínculo de união fraterna, portanto, nos reconciliemos mutuamente. Até o Anderson está aí. Mutuamente do fundo do coração, antes de participarmos dignamente desse banquete, que não é meu nem teu, é nosso. É isso mesmo. Então, Não, o e isso dizer Pai também, Nosso, tudo isso, né, faz parte sim. dessa união diante de Deus. E essa apresentação dos dons não é a apresentação dos dons meus ou teus, é a apresentação dos dons da comunidade. É a comunidade que deve levar em procissão ao altar o pão e o vinho, que é os seus frutos de alegria e de tristeza. Né? Anderson é mais perito nisso, que o TCC dele É, sobre a Sacrosanto Concilium faz parte disso também. E é muito interessante perceber isso, dessa volta que o concílio faz conosco, não que nunca teve, a igreja sempre foi comunidade, sempre. E também é uma grande falácia dizer que as missas antigas não eram a participação da comunidade. Não, poderia não ser de modo ativo, mas enquanto corpo místico de Cristo, até sim. eu e você que estamos nesse momento conversando aqui, onde quer que esteja acontecendo a missa, nós estamos participando dela, Uhum. né? Mesmo de modo Exatamente. espiritual. É grande homem, sim, grande homem, o Padre Reginaldo. E algo muito bonito, que às vezes passa despercebido, a última resposta da oração eucarística, nós pedimos que o Senhor nos conceda o convívio dos eleitos. Então, os eleitos não é só uma pessoa. Se eu não aprendo a viver em comunidade aqui, eu não vou dar bem no céu. Você é uma comunidade de milhões, de trilhões. É, Porque o que nós ensaiamos aqui é o que nós vamos passar a eternidade inteira para fazer. Se eu não uhum. gosto de missa na terra, não dá certo, que o céu é uma eterna missa. É uma eterna ação de graças. Se eu Tem não, gente que não se eu está não nem gosto querendo para da, o céu, mas não, se eu não gosto da infelizmente. comunidade aqui, até no inferno é comunidade, até no inferno o tormento é Vai comunitário. lá, Não tem jeito, né? verdade. Até no inferno o tormento é para a comunidade. Que A fase, comunidade, a Rodrigo. comunidade, a comunidade dos condenados, né? Que É, não vai só um, né? A igreja não afirma a quantidade, mas que vai, vai, uhum. né? E não Sempre foi tem que isso. Nosso Senhor mandou, não. É de decisão própria. Então, se eu peço durante a vida esse convívio dos eleitos, os eleitos do céu já começam a serem eleitos aqui na terra, Uhum. né? A missa antecipa o céu, isso mesmo, Teresa e Joaquim, Terezinha. A missa ela antecipa o céu aqui.
Então, do modo como eu vivo a missa, o modo como eu vivo na comunidade, isso só vai se estender, isso nós estudamos em Paulo, o indicativo e o imperativo, já somos salvos, mas ainda não, porque nós estamos caminhando e é na comunidade, é nessa vivência da comunidade, que eticamente nós vamos nos percebendo, nos renovando, nos adaptando, nos colocando, como o Anderson está dizendo, dentro dessa participação ativa e consciente do mistério celebrado. Na medida que eu caminho, ou seja, Jesus já me salvou? Já, mas ainda não. Porque é uma decisão, a salvação está dada, mas a minha decisão é, durante esse espaço de tempo, me adaptar ao que eu vou viver eternamente fazendo. Eu vou viver eternamente em comunidade, então eu me refaço e faço o meu processo de comunidade aqui diferente. Por que eu digo isso? Tem coisas difíceis? Tem muitas. Tem muita picuinha? Tem muitas. Onde tem gente tem isso. Mas como nós já vimos esse processo, os padres do deserto sempre dizem isso, quando tem algum problema, olha para ti e diz assim, tá vendo o pecado no outro? Bate no teu peito e diz, perdão, Senhor, misericórdia, porque poderia ser eu. Perdão, Senhor, misericórdia, porque às vezes eu faço pior do que ele e não sei dar nome aos meus pecados. Porque todos somos marcados com algum processo de sofrimento e de quedas. Se eu tenho um, talvez o seu é outro, só muda de nome. Mas é a nossa chaga para, nesse caminho ético, durante a vida, nós irmos nos configurando ao que nós vamos passar na eternidade. E aí entra nesse processo, é o que alguns psicólogos chamam de processo de individuação, é o que o Kierkegaard vai dizer na sua filosofia, o processo de identidade, que é o de dar nome, na comunidade eu tenho um nome. Né? Nesse momento aqui nós somos uma comunidade de 10 pessoas. Todos sabem os nossos nomes. Nós sabemos os nomes dos que estão aqui. Não é uma multidão. Nós formamos uma comunidade dentro de um ambiente mesmo que virtual. Então na comunidade eu tenho um nome, eu tenho qualidades. Na comunidade eu também tenho defeitos. Porque os meus defeitos, quando aparecem, mostram para mim e para o outro aquilo que todos nós sabemos. Não estamos prontos ainda. E é um caminho assim contínuo, né? Às vezes a gente vive a ilusão, eu não sei se atualmente isso tem crescido, talvez sim, mas a ilusão de achar que esse caminho em direção ao Senhor, que esse caminho de comunidade é um caminho só de facilidades, né? Como se o caminho com Deus não tivesse as suas cruzes. Então, nos primeiros obstáculos que a gente encontra, no primeiro comentário, na primeira difamação, nos primeiros conflitos, a gente tem essa tendência a querer voltar. Não, deixa eu quietinho aqui na minha casa, deixa eu aqui, como diz Papa Francisco no início do seu ministério, deixa eu aqui vivendo no meu sofá, e ele fala isso numa crítica, né? Aqueles cristãos do sofá. A gente tem a nossa fé. Vou ali na missa, celebro, volto para minha casa e continuo vivendo as coisas do mesmo jeito. Aí, como o Maranhão coloca, né? Essa comunidade é a oportunidade mesmo de transformação. Eu lembro quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu sou filho único, tenho os meus amigos aqui em São João del Rei e tal, mas meio que eu cheguei em comunidade achando que eu não tinha muito defeito, nada. Eu olhava para mim, não tinha muita crise entre os meus pais e eu. Não tinha muito problema com os meus amigos, não, então sou sensacional, não tem nem problema, né? Quando eu cheguei para morar numa casa com mais 3 pessoas, eu vi tanta coisa ruim dentro de mim, eu vi que eu tinha tanto problema, tanto complexo, tanta coisa para resolver, que eu fiquei até Depois meio com desanimado. 60 piora, né? Quando foi morar com 60. Foi pior. Aí eu fui morar com 60, CW de Jesus toma conta. Deixa eu entrar para dentro do meu quarto, fechar a porta e rezar o Senhor, ver se ele leva. É coisa feia. E aí a gente percebe nesse contato com o outro que a gente tem muita coisa a mexer dentro de nós. Quando a gente fica lá parado, quieto, não falando com ninguém, não se misturando com a comunidade de Deus, é tudo ótimo, é tudo bonito. Não tem nem muito problema, muito conflito, mas quando eu me coloco com o diferente, quando eu vou para uma comunidade, quando eu me junto com os outros, a coisa ferrou. A coisa fica difícil. Aí só a Cristina para dar conta de nós, né? E as outras psicólogas da vida, né? Isso quando ia, né? Mas, enfim, eu estava vendo uma reflexão interessante, Thomas, dizendo que, anteriormente, viver em comunidade era algo até mais comum, porque as famílias eram maiores, tudo era mesmo em comunidade, tipo, você não tinha televisão no seu quarto, geralmente era uma televisão por casa, então muita coisa era feita em conjunto.
E tinha um costume também de, às vezes, o rapaz casar com aquela prima de segundo grau. Então, meio que as famílias iam casando dentro delas mesmas, e aquelas comunidades que eram de um tamanho, elas se alongavam, mas não era como as coisas são hoje. Fulano de Minas Gerais casa com outro lá do final de São Paulo e que mistura com não sei quem. Um é advogado, outro dentista, outro trabalha vendendo produtos, sabe? Essa mistura toda que a gente tem hoje, a gente não tinha isso anteriormente. Então, por Uhum. causa dessas mudanças grandes que a gente vive, viver em comunidade se torna mais difícil. E uma outra coisa é essa possibilidade que a gente tem, que é muito boa, mas que também, por um lado, pode fazer mal, que é justamente essa oportunidade de estar junto com o outro à distância. Aquele momento em que eu não preciso de estar no outro para fazer isso, eu não preciso do outro para ver uma televisão, eu tenho a minha aqui no meu quarto. Se eu quiser ficar aqui o dia inteiro sem sair do meu quarto, eu fico. Então, essas acomodações que nós vamos vivendo, elas podem dificultar esse processo que a gente tem. E o pior de tudo isso é que a gente tem vivido um processo onde a gente não mais se coloca em conflito com o outro. As redes sociais nos preparam para isso. Eu não sei se todo mundo que está aqui já percebeu, já ouviu falando sobre isso, mas as redes sociais nos mostram as coisas que nós temos interesse. Ela é programada para isso. Então, no meu Instagram, eu vou ver aquelas páginas e os amigos que eu curto mais, e eu vou ver como patrocínio também aquelas páginas e pessoas que têm a ver com as coisas que eu curto. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta da parte de esquerda da política, ela segue coisas da esquerda, ela busca coisas da esquerda, e o Instagram, o Facebook, o YouTube só vai alimentando ela com as mesmas coisas. Eu gosto muito de tal pessoa que fala sobre espiritualidade. Eu vou recebendo conteúdo daquele mesmo jeitinho, tudo daquele jeito. Ou seja, eu vou perdendo essa possibilidade de confrontar com coisas diferentes. Eu não vejo mais opiniões diferentes, eu não vejo pensamentos diferentes dos meus. E aí a gente vai achando que esse meu mundo é o ideal, que todo o planeta está junto comigo, que todo mundo que eu sigo está todo mundo igual. E aí quando a gente chega em comunidade e eu encontro alguém diferente, aí a coisa começa a ficar feia. Não, mas eu tenho vários amigos, todo mundo a gente fala a mesma coisa, de onde que fulano veio com essa ideia? Não, nós temos aqui uma mesma ideia, a gente pensa isso, de onde que surgiu esse outro tipo de pensamento? Então, viver, aí na linguagem de Balma, viver em tribo é um problema muito sério. E a gente tem que abrir a nossa cabeça para isso que é diferente do meu pensamento. Ler livros diferentes, encontrar com visões diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. É isso que nos faz crescer. Aquela Uhum. pessoa que só busca coisas que se amoldam àquilo que ela já acredita, ela não consegue se desenvolver nem humanamente e nem intelectualmente e até afetivamente. É com o outro que pensa diferente de mim. É com o outro que quando eu coloco aqui um negócio sobre a mesa, não, o outro fala, não, eu gosto de colocar do lado de cá, eu vou mudar. É esse desconforto que faz com que o ser humano ele cresça. Sim. E sabe quando é que resolve isso? Quando nós voltamos à essência. Qual é a essência? Deus. Deus mesmo, ele é diferente. As três pessoas são unas, mas uma não faz a função da outra. Ninguém nunca vai dizer que o Espírito Santo morreu na cruz. Isso é função de Cristo. Exato. Ninguém nunca pode dizer que Deus Pai é quem vai nos julgar no final. Não, essa função é delegada dele a Cristo, né? E é Cristo que vai julgar, é Cristo o juiz que está sentado à direita do Pai. Ninguém nunca pode dizer que foi Cristo que criou o mundo. Não, essa era a função do Pai. O Pai cria para os filhos, é o Pai que educa os filhos. Nós somos filhos em relação a uma paternidade. Então, para nós percebermos, o diferente já está no seio da Trindade. E aí abrimos essa questão que a diferença ela não anula e não é uma afronta, nem muito menos um rompimento da unidade. Porque Paulo mesmo vai dizer, quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, do capítulo 9 ao capítulo 13, sobre a diversidade de dons, diversidade de carismas e um só Espírito. Diversos são os membros. Né? O que a minha mão esquerda faz, a direita não consegue. A esquerda é mais leve, a direita tem mais força. A direita escreve, a esquerda não sabe.
Eu não consigo, se quebrar o direito vai ficar difícil, que eu não sei escrever com a esquerda. Porque um precisa do outro. É a minha direita que sabe escrever. Então a esquerda precisa saber que ela é para pegar coisas para ajudar a direita a escrever. Ela pode mexer o computador, ela pode mexer o celular, mas é a direita que vai escrever. E quando eu entendo que na comunidade é esse que vai pregar, é esse que vai cantar, é esse que vai limpar, é esse que vai abrir a igreja, não eu que vou fazer tudo sozinho, as coisas andam porque Deus mesmo não faz tudo sozinho. Deus delega funções ao Espírito, Deus delega funções ao Filho. E o mais bonito ainda, Deus delegou função a humanos, a 12. 12 delegaram a 72. 72 delegaram a um monte e chegou a eu e você hoje. Então, na tua paróquia, e aí no nosso contexto, na nossa diocese, arquidiocese, seja o que for, o que um padre faz, o outro não pode fazer, que cada um é único. A digital dele é única. A fala dele é única. Eu não sei tocar violão, você sabe. Sofreu um bocado, mas já sabe. Alguma coisa eu não sei para onde vai. Eu sei tocar do outro lado, batendo do outro lado. Tambor, percussão. E eu não E sei nada. eu nunca fiz curso nenhum de percussão, mas pode me deixar em cima de um carrom que Sabe vai de muito bem. boa. É incrível, então eu não posso dizer agora. E outra, a missa não só acontece com carrom. Se for só a missa com carrom, é horrível. Né? É horrível. Bonito é o Porque, conjunto. porque ela é feita para demarcar o tempo e o conjunto das outras coisas. Uhum. Se o carrom marca o tempo, se as cordas do violão fazem a melodia, se o teclado faz o arranjo e as vozes cantam, e aqui já uma coisa, nós vamos passar a eternidade cantando num coro sozinho, né? O coro é único. Eu já sei qual é a música. O Maranhão já tá no SBT, né? Mas para nós Qual é a música? entendermos, a gente sempre fica, o coro dos anjos, né? Vamos cantar, mas lá vai ter um que canta em lá e outro em si. E aí você vai voltar? Não, Sim, não, é é isso mesmo. bonito tudo junto, né? a que eu mais gosto. É, O Senhor é minha luz. eu lembro. Adorava quando chegava. Na sua voz dá pra pegar, né? Isso Então, eu mesmo. acho que é a beleza da igreja, tá? Chamamos, né, o significado da Não, igreja e católica universal, né? É o isso nós todo. percebemos no seminário. Olha como era bonito. No tempo que eu cheguei com o Anderson, só tinha violão e quando tinha teclado, porque não tinha quem sabia tocar. Depois chegou, aí vem Felipe com teclado, veio outros com teclado. Depois aí veio eu com carrom e hoje tem os meninos que já tocam, é percussão mesmo, um monte de Agora instrumento tem dentro de da tudo, capela. né? Tem de tudo, tem chocalho, tem triângulo, tem, Tem uns tem bons lá que eu nem agogô. sei o que que é. Tem uma coisa que eu não sei o nome, mas para você perceber, foi chegando outras coisas e juntando-se, e aí Agregando a valor. harmonia do conjunto foi tão bonita que de um grupo de seminário se tornou hoje uma orquestra. Olha que coisa interessante. Uhum. Né? Quem viu a ordenação de sábado, ali são todos frutos de seminário. Mas por quê? Se fosse só o que sabe teclado, não ia dar em nada. Mas como pegou o dom de todo mundo, e isso nós só vemos a variedade de dons morando em comunidade, talvez eu nunca tivesse conhecido essa totalidade de coisas, né? Uhum. Por quê? Tem dificuldade? Tem um monte. Um monte. Tem hora que dá vontade de arrumar a mala? Tem. E sair puxando ela na rua e voltar para o começo. Mas é preciso respirar, parar e perceber que o tempo passa. Porque não só é o outro que é difícil, eu sou difícil para outra pessoa também. Com as minhas virtudes eu sou difícil para o outro. Por exemplo, aqui no nosso perfil, né? Exatamente. Eu sou sempre muito mais ágil, né? Henrique, que morou comigo, eu sou muito ansioso para resolver as coisas. Já o perfil de Henrique é mais calmo. Então, da minha cidade, eu preciso esperar o tempo do Henrique e quando junto as coisas vão. Mas assim, eu não tenho que querer que o outro caminhe a meu modo. Isso a gente só Uhum. percebe quando na comunidade. O Henrique tem todo um perfil, eu tenho um outro. Eu não tenho que ser o Henrique não tem que ser como eu. Abraço, Rafael. Rafael. E aí nós percebemos tudo isso só com o outro. A alteridade nos completa. Uhum. Né? Eu estava nesse último final de semana, eu fiz uma reflexão pensando nisso, olhando para Pedro e para Paulo. E aí, naquele conflito que eles têm a respeito do judaísmo, da circuncisão, a gente percebe que Paulo ele tem uma linha, vamos dizer assim, mais progressista,
alguém que ia mais para frente, alguém que não, isso aqui não pertence mais a gente, vamos, o caminho é outro. Mas Pedro, que aparentemente era mais na dele, era mais, puxava mais para trás, era mais conservador. E é bonito a gente olhar para a igreja e dizer assim, são dois pilares da igreja. Um que quer ir mais para frente e um que quer segurar um pouco mais. Mas a igreja tem por pilar os dois. E é bonito a gente perceber essa igreja católica nesse todo, nessa composição, né? Que não é só uma coisa. É como o Thomas fazia essa metáfora com a música, né? Não é só a melodia, mas é tudo. Aí tem a voz, aí tem as cordas, tem as teclas, tem instrumento de sopro. E é esse conjunto que dá toda essa beleza, né, de sermos filhos de Deus e estarmos presentes numa vida de comunidade. Então, E uma quando mesma nós... música, e uma mesma música pode ser cantada em vários ritmos, que aí é outra coisa para ajudar mais ainda. Não, muda mil vezes, de mil modos diferentes, por aí vai. Sim, a E é mesma. bonito a gente olhar para essa realidade. E quando a gente renuncia esse estar com o outro, esse agregar dons uns aos outros, a gente também acaba perdendo. A gente sai no lucro de não ter que conviver com os defeitos, mas a gente perde toda essa beleza, né? A gente deixa Sim, tudo isso de lado. E, assim, pode ser difícil no princípio. Pode ser um caminho ali de labuta, ter que carregar essa cruz, de ter que enfrentar um ou outro, mas eu agradeço muito a Deus por esses quase 4 anos em Belo Horizonte, no contato com o outro, no conflito com o outro. Tudo que eu pude amadurecer nesse trabalho e tudo que eu pude de ver, tanto de sombras quanto de luzes dentro de mim. Porque essa é a beleza da vida de comunidade. Você vê que você tem dificuldades, mas vê também que tem muitas qualidades que sozinho na sua casa, com a sua família, às vezes você não tinha percebido. sim. Isso é Que no muito fundo bonito a gente ver. isso. E só vai subindo quem decide viver a comunidade. Por exemplo, de uma comunidade de 3, que é a família, só para uma comunidade de 60, que é um seminário, depois é como comunidade de 6.000 numa paróquia. Paróquia. É. Né? E isso vai subindo. Porque à medida que você vai passando de paróquias, você vai criando vínculos e mais Com vínculos. mais e mais Até pessoas. isso. E isso não é ruim. É bonito. Eu Sim. passei já em 6 paróquias, nenhuma era igual. E é muito bonito quando a gente passa em outras realidades. É a Igreja de Cristo? Sim, mas nenhuma era igual. Uhum. Uma me encantou muito pela sua devoção em rezar. Era uma paróquia orante. Outra me encantou a administração e a fé do povo. Uhum. Fantástica. Outra me chamou a atenção a música litúrgica. Todo domingo cantavam, não tinham nem tempo direito. Mas todo domingo era o inário litúrgico e todo mundo cantando. Eu nunca tinha visto aquilo. Chega dava gosto. Você entrava na igreja assim, você diz, Uhum. não, para tudo, derruba as paredes, que tinha gente e estava cantando. Era uma coisa assim que sensacional. Na outra, é, é, o modo de se tratar com as pastorais era incrível, o investimento nas pastorais no povo. E nenhuma foi igual. Cada uma tem Nenhuma. a sua particularidade. Cada uma com virtudes fantásticas, né? Mas quando o quê? Quando nós deixamos cair dos nossos olhos as escamas das particularidades, da prepotência, do não só Uhum. enxergar com um óculos só. Às vezes eu vou ter que tirar meu óculos, eu enxergo para a distância. Às vezes é preciso tirar para ver mais de perto. E essa é a beleza da comunidade. Né? A comunidade não sou eu, não é você. E para além da comunidade no qual nós fazemos parte, nós somos uma grande comunidade, aí eu vou dizer aqui, como é dito na TV, dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Ai, ai. De No fato. fundo, cai tudo no coração do Divino Pai Eterno, né? É, mistura todo mundo, não adianta fugir de ninguém. Isso. Qual o direito canônico das igrejas particulares, né? Mas na pastoral a igreja. E algo muito bonito, o Padre Cleto dizia, não sei se você lembra, Rafael, não existe a experiência da igreja universal. Existe a experiência de igrejas concretas e na concretude de cada uma nós tocamos na igreja universal. Uhum. Né? Porque a igreja universal não é o Vaticano. É eu, é você com as nossas particularidades. E o que Anderson diz, cada comunidade nos faz crescer na vida, amadurecer na fé. Que talvez se tivéssemos ficado só no nosso ambiente, seríamos talvez padres mesquinhos, Nossa. prepotentes, fechados às Uhum. luzes do Espírito
e só o meu modo de ser igreja é o que existe. Pelo contrário, acho que eu não descobri ainda nem 1% do modo de ser É. igreja. Claro, existe o eixo central, né? Nós não podemos Uhum. deixar Tem perder, que uma é a base. essência da fé. Mas as adaptações pastorais e as adaptações de vivência da fé vai muito para além de tudo isso, né? É, Acho que nós podemos rezar e podemos encerrarmos esse nosso dia finalizar. de hoje. Henrique. E aí nos fica, então, esse repensar a nossa vida de comunidade, as nossas relações, a maneira como nós olhamos as pessoas da nossa família, a maneira como nós olhamos as pessoas da paróquia, repensar, olhar diferente, como quando você disse sobre esse óculos, o tirar o óculos para ver o outro, às vezes a gente precisa mesmo de colocar o olhar do outro para conseguir enxergar a vida como o outro enxerga, né? Então vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pô, irmão, meu violão está longe de mim nesse momento. E até nesse tempo, Henrique, é bom nós percebermos também que às vezes a gente fica até, né? Padre tal presta, padre não, eu vou assistir à missa de padre tal. Olha, você parou para olhar o essencial de cada missa, que são as leituras, e a elevação de Cristo mais uma vez no mistério salvífico? Ou você está querendo apenas, como os gnósticos queriam, né? Que é a inteligência, mas não quer o Cristo total. Então, É pensemos nisso também, um né? problema. Às vezes aquele padre idoso, velhinho, está ali se esforçando para se manter nessas lives, nessas transmissões, nunca celebrou para a mídia. É, Talvez ele precise dessa participação sua, né? Desse gesto de apoio. Eu vi tão bonito um professor nosso que teve nota máxima em nossa educação, pedindo outra pessoa para ligar o computador do lado, ajudando, mas ele está dando ali aula firmemente. Né? Nós sabemos quem é, para não isso é citar bonito. nomes. Mas é o que? Se adaptou. Né? É um tempo de adaptação, então sejamos mais compreensivos, primeiro com a nossa igreja local, com a nossa paróquia. Mesmo que tenha, às vezes, transmitindo ali missas fantásticas, com bom áudio, na TV, onde milhões podem ver, mas na tua paróquia que você se batizou, é ali que você fez uma experiência concreta. Uhum. É ali a sua Eu acho que experiência a concreta. palavra é ser compassivo, né? Acho que a comunidade Sim, é isso. Saber andar no mesmo compasso, no mesmo passo que o outro, né? sim, não Vamos perder os pedir essa vínculos. graça ao Senhor, porque acho É que só isso. Deus mesmo para nos conceder essa força de saber perdoar quando precisa de perdão, saber festejar quando são os momentos de festa. Então, neste momento, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele que, na sua essência, não é só uma pessoa, mas também é três. Derrame sobre nós a graça desse Espírito que nos conduz, que enaltece os nossos dons, que nos entrega o perdão e a aceitação pelos nossos vícios e dificuldades e nos permite viver uma vida de comunidade. Rezemos juntos uma Ave Maria, entregando a nossa família, as nossas paróquias, todas as pessoas que nos pedem oração e que rezam por nós, pedindo que, pela força de Deus, esse Deus que sabe muito bem o que é ser comum com o outro, que ele, pela intercessão de Nossa Senhora, nos possibilite essa graça de sermos comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe e nos dê forças para sermos Amém. sempre essa comunidade que Ele quer que sejamos, né? Isso. Um abraço a vocês que nos Se for vontade de acompanharam. Deus, na próxima quinta nos encontramos. Deus Acho que só quiser. são 9, né? Salvo engano. Faltam mais Isso. duas. E aí vocês nos acompanham nesse processo, para nós irmos Quase encerrando. no fim. É isso A mesmo. Um paz abraço, para Thomas. todos, abraço. Obrigado. Fiquem Um com abraço a Deus. todos. Um abraço. Com Deus.